Para começar, o que é o efeito borboleta? Enraizado na teoria do caos e cunhado pelo meteorologista Edward Lorenz, o efeito borboleta destaca a profunda interligação de eventos aparentemente não relacionados e sugere que uma pequena mudança em uma parte do sistema pode levar a consequências significativas em outros locais. Mas como isso se aplica no futebol? Imagine a seguinte situação. Nessa história nós temos o time A e B. Após uma sequência de derrotas e ter levado uma goleada na última partida, o técnico do time A é mandado embora. E por conta disso, ele é chamado para o time B, que estava à procura de qualquer técnico no mercado. Mas diferente do esperado, ele faz uma campanha incrível no time B, fazendo ele ganhar vários títulos na temporada. Mas é aí que o efeito borboleta entra em ação. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lembra daquela partida que ele levou uma goleada e foi demitido? E se ela tivesse sido diferente? Em vez disso, ele ganhou aquela partida. Dessa forma, ele não foi mandado embora. E todas as suas conquistas no time B jamais existiram. E são essas hipóteses e interligações que constituem um efeito borboleta. Agora que vocês já entenderam o conceito, eu preciso dizer que eu fiz um pequeno roubo na lista. Quem você roubou a desgraça do dinheiro, filha da puta? O efeito borboleta são pequenos eventos que causam grandes consequências no futuro. Mas eu fui além e criei alguns efeitos borboletas hipotético, que fica mais no e se tal coisa fosse diferente? Parece meio nada a ver, mas confie em mim que isso vai deixar o vídeo muito mais interessante. O Ribamar fez a Argentina ganhar a Copa do Mundo. Sim, exatamente isso que você acabou de ouvir. O Ribamar fez a Argentina ganhar a Copa do Mundo de 2022. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Em 2020, o Vasco enfrentou o Defesa e Justiça pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de ida acabou empatado, então tava tudo em aberto pro jogo de volta que aconteceu no Rio de Janeiro, no estádio São Januário. O jogo foi bem equilibrado. Em alguns momentos, o Vasco tava até melhor que o Defesa e Justiça, mas vocês sabem que quem não faz, leva. Depois disso, o Vasco teve outras chances de marcar, mas todas essas tentativas foram desperdiçadas pelo atacante Ribamar, fazendo o Defesa e Justiça passar por 2-1 no agregado. Sempre que essa história é levantada, o real vilão dela é ofuscado. O Ribamar perdeu sim alguns gols que poderiam levar o jogo para os pênaltis ou para uma vitória direta, mas quem realmente deixou esse jogo desfavorável pro Vasco foi o maldito goleiro Lucão. Se fosse uma roda, tu pegava, né, virar? Por conta desse erro gravíssimo, o Defesa e Justiça passou e ganhou a Sul-Americana daquele ano. Até agora você deve estar imaginando como isso vai se interligar com a Copa do Mundo de 2022. E eu te digo, após a ótima campanha do time no campeonato, uma joia surgiu no time, o Enzo Fernandes. Depois de se destacar no Defesa e Justiça, o Enzo Fernandes foi pro River Plate, que também fez uma ótima campanha por lá, chamando a atenção de grandes clubes europeus. E um deles era o Benfica, que comprou a jovem promessa pela bagatela de 44 milhões de euros. E se valeu a pena eu não sei, só sei que eles conseguiram vender por pouquinho mais caro depois. 50 centavos. Com toda essa qualidade, obviamente ele não poderia ficar de fora da Copa. E lá estava ele, entre os convocados da seleção argentina. Na Copa eles começaram da pior forma possível. Uma derrota de 2-1 para a Arábia Saudita. E adivinha quem estava no banco? Enzo Fernandes. Amigo, deixa eu começar a jogar também. Após esse fiasco na estreia, eles enfrentaram o México e ele novamente ficou de fora. Mas após esse jogo, todos eles daqui pra frente ele foi titular. E foi extremamente importante para a conquista do título da Argentina em 2022. E foi assim que o Ribamar / Lucão fez o Enzo Fernandes chegar à sua ascensão no futebol e chegar até a Copa do Mundo. Talvez esse seja um exemplo não muito convincente sobre efeito borboleta. Você pode argumentar que mesmo sem ele a Argentina poderia ganhar o título do mesmo jeito, mas se você achou esse exemplo questionável, o próximo é quase impossível. Ainda na seleção argentina temos outro efeito borboleta gigantesco. Se eu te disser que um jogador francês ajudou a seleção argentina a ganhar a Copa, você acredita? Provavelmente sim, muito disso pelo fato da seleção francesa ter enfrentado a seleção argentina na final. Mas na verdade, esse efeito borboleta começou 2 anos antes da Copa do Mundo no Catar. No dia 20 de junho de 2022, o Arsenal enfrentava o Brighton pela 30ª rodada da Premier League. O jogo, que parecia mais um qualquer, acabou em tragédia. No primeiro tempo do jogo, o atacante Neil Maupay acabou se chocando com o goleiro Leno dos Gunners, que acabou se lesionando e precisou deixar a partida ali mesmo. Além de machucado, ele saiu do campo puto, alegando que a entrada do Neil foi maldosa.
Sem o seu goleiro titular, o goleiro reserva acabou aproveitando a oportunidade. E adivinha quem era o meliante? Dibu Martinez. Nesse período ele até que conseguiu se destacar, mas assim que o goleiro Leno voltou, ele perdeu seu espaço novamente. Mas esse tempo que ele passou como titular foi o suficiente para chamar a atenção de um outro clube da Premier League, o Aston Villa, clube que ele joga até hoje. E foi na sua passagem pelo Aston Villa que ele teve a sua primeira convocação pela seleção argentina. Sua campanha pelas eliminatórias foi uma atuação singela, mas foi na Copa América de 2021 que ele garantiu seu nome no gol da seleção argentina. Um ano depois, na Copa do Mundo, ele se tornou um dos personagens mais memoráveis dessa edição da Copa do Mundo, principalmente pela disputa de pênaltis contra a França e a defesa do chute do Kolo Muani, que literalmente salvou o título da Argentina. E foi assim que Neil Maupay fez a Argentina ganhar a Copa do Mundo de 2022. Mas e se ele não tivesse trombado com o goleiro naquele dia? O Dembélé fez a Espanha ganhar a Euro de 2024. Após chegar no clube catalão com a proposta de substituir o Neymar, que havia saído para o PSG, o Dembélé acabou enfrentando alguns problemas na sua adaptação. O seu início foi marcado por problemas musculares, problemas de disciplina e o principal deles, a falta de constância, oscilando entre atuações boas e ruins, o que fez o substituto do Neymar se tornar uma decepção no Barcelona. Com o tempo, perdeu protagonismo e espaço no elenco, dando a impressão que seguiria o mesmo caminho de tantos outros talentos que desapareceram no futebol. Mas quando tudo parecia desmoronar, aparece uma segunda chance na sua vida para demonstrar o seu real potencial. E por incrível que pareça, era o Paris Saint-Germain. E por ironia do destino, ele novamente assumiu o papel de substituir o Neymar. Tu tá aqui de novo, menor! Só que dessa vez, deu muito certo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem 32 gols e 22 assistências na temporada, se juntando aos nomes favoritos para ganhar a Bola de Ouro. Mas o que realmente importa pra gente nessa história é a sua transferência pro PSG, que possibilitou uma grande joia do Barça se destacar no elenco. O seu nome é Lamine Yamal. Após a saída do principal ponta-direita do time, a disputa ficou simplesmente livre pro Lamine, que aproveitou e agarrou a oportunidade com vigor. Atualmente ele é peça fundamental do Barça, que fica extremamente fragilizado quando ele não está em campo, e isso foi notado pela seleção espanhola. Na sua estreia pela seleção da Espanha, ele entrou no segundo tempo e ainda conseguiu fazer um gol, se tornando o jogador mais novo a estrear pela Espanha e também se tornando o jogador mais novo a fazer um gol pela seleção espanhola. Só não pode se tornar um jogador mais novo a ganhar a Bola de Ouro, senão daqui a pouco não vai sobrar mais nada pra gente. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Por fim, com seu ótimo futebol, ele foi uma peça importantíssima para a Espanha conseguir conquistar o título. Na final, justo contra a sofrida Inglaterra, que está sedenta por um título, mesmo no estádio de Wembley, com a pressão da arquibancada e o peso da história nos seus ombros, ele se manteve gelado. Tomar banho nesse frio, puta que pariu! Inclusive, o primeiro gol da Espanha na partida surgiu de um passe que ele deixou nos pés do Nico Williams para ele apenas empurrar para o gol. No apito final, lá estava ele, sorrindo e comemorando o fato de, mesmo tão cedo na carreira, ter feito história. Mas e se o Dembélé não tivesse saído do Barça? Mas antes desse vídeo continuar, imagina um efeito borboleta que o seu like e a sua inscrição vai causar no futuro do meu canal. Você quer ver na prática as consequências dessa sua ação? Eu vou contar até 3 para você clicar no like. 1, 2, 3. Não clicou, né? O caba vai chorar por causa de canal, é? O Darwin Núñez fez o Botafogo perder o Brasileirão de 2023. Muitas pessoas começam esse efeito borboleta pela visão do Cristiano Ronaldo, o que não é errado. Mas para ser mais preciso, nós precisamos voltar no tempo para explicar como o Cris chegou nesse ponto. Um ano antes, no dia 15/3 de 2022, o Benfica enfrentava o Ajax pelas oitavas de final da Champions League. O jogo de ida acabou empatado por 2-2, mas o jogo de volta foi resolvido por apenas um gol, e foi dele, Darwin Núñez. E foi a partir dessa eliminação que começou a contagem regressiva do Ten Hag como treinador do Ajax. Após sair do clube, ele foi para a Inglaterra, não para a seleção, para o United. Após chegar no clube, ele encontrou alguns problemas de vestiário, e o seu principal arqui-inimigo era o Cristiano Ronaldo. O craque português estava insatisfeito com a sua minutagem no time, e o momento que isso ficou mais visível foi na partida contra o Tottenham, que ele se recusou a entrar no final. E quando eu digo final, é no finalzinho mesmo, coisa de acréscimos. Mas como um jogador de qualidade como Cristiano Ronaldo jamais poderia servir apenas como um reserva de luxo, ele resolveu deixar o Manchester United. Após a sua saída do clube,
clube ele recebeu uma proposta do Al Nassr, ser protagonista de um novo projeto da Arábia Saudita que iria mobilizar caminhões de dinheiro, a Liga dos Camelos. No começo as coisas eram bem simples por lá, afinal ele era o único jogador que a gente conhecia no meio daquele bando de Randall. Mas com o tempo as coisas foram ficando cada vez mais complexas. Vendo as movimentações do Al Nassr no mercado, outros clubes também quiseram se fortificar. E foi aí que o Cristiano Ronaldo percebeu que além de bons jogadores, eles também precisariam de um bom técnico. E foi aí que ele mesmo sugeriu o nome, Luiz Castro. O primeiro semestre do Botafogo em 2023 foi simplesmente surreal. Um time pequeno e desacreditado que rapidamente virou uma sensação no Brasil, mas parece que essa sensação já tá indo embora. E grande parte desse sucesso tem nome e sobrenome, Luiz Castro. Sob o comando do técnico português, o Botafogo construiu uma campanha histórica no Brasileirão. Até a 15ª rodada do Brasileirão, o time tinha 12 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas. Um aproveitamento absurdo de 82% que colocou o Glorioso com até 13 pontos de diferença do segundo colocado em determinado momento. O time era organizado, intenso e confiante. Jogadores como Tiquinho Soares, Lucas Perry, Adrielson e Marlon Freitas estavam vivendo o seu auge. Mais do que isso, o elenco parecia fechadão com o treinador. Tudo caminhava para uma campanha recordista do Botafogo no Brasileirão. Só que esse sonho foi interrompido por uma pessoa muito inusitada. Como eu havia mencionado antes, o CR7 acreditava muito no trabalho do Luiz Castro, que saiu sem pensar 2 vezes após ver o salário gordo de 2,5 milhões de reais que ele iria receber por mês na Liga dos Camelos. Olá, eu gosto de dinheiro. Após a sua saída, a diretoria tentou aplicar o mesmo futebol com vários outros treinadores, mas nenhum deles conseguiu replicar a qualidade técnica de Luiz Castro. Com esse troca-troca de treinadores, o Botafogo foi ficando cada vez menos distante na tabela. Até que no fim do campeonato, o time que tinha 13 pontos de diferença acabou ficando na 5ª colocação do Brasileirão, se tornando uma das maiores pipocadas de todos os tempos do campeonato. E foi assim que o Darwin Núñez fez o Botafogo perder o Campeonato Brasileiro de 2023. Mas e se ele não tivesse feito aquele gol naquele dia? O Pablo fez o Flamengo ganhar a Libertadores de 2019. Que o Flamengo de 2019 foi um fenômeno do futebol brasileiro, isso ninguém pode discordar. Mas antes dele ser realidade, nós precisamos voltar para sua origem. No começo de 2019, o Flamengo estava passando por uma fase de reconstrução ambiciosa. Com os bolsos cheios de dinheiro, eles queriam montar um time para ganhar tudo naquele ano. E a principal peça que eles queriam era um centroavante matador. E tinha um nome que parecia agradar muito a diretoria rubro-negra: o centroavante Pablo. Se você, assim como eu, não acompanhava futebol nessa época, você deve estar imaginando: como assim o Pablo era o plano A do Flamengo? É o mesmo Pablo que a gente tá falando? Diferente de hoje em dia, que ele é um jogador mediano, naquela época o Pablo estava no seu auge. Um ano antes, o Atlético Paranaense havia ganhado a Sul-Americana, competição que ele se destacou muito, fazendo ele se tornar um dos queridinhos na janela de transferência. Assim que as negociações começaram, o Flamengo tentou de tudo, mas quem parecia estar tendo mais êxito nessa contratação era o São Paulo. Por essa valorização exorbitante do jogador, o Atlético Paranaense estava pedindo a bagatela de 26 milhões de reais pelo atacante Pablo. Valores esses que não agradaram nada à diretoria do Flamengo, fazendo eles recuar e deixar livre para o São Paulo contratar. E assim sucedeu. No dia 18/12 de 2018, o Pablo foi anunciado pelo São Paulo, fazendo o Flamengo recorrer para o seu plano B. Após uma boa campanha no Santos e uma decepcionante carreira na Europa, a diretoria viu no Gabriel Barbosa uma oportunidade de trazer o jogador para o time por empréstimo e com opção de compra. Enquanto o Pablo teve uma passagem marcada por altos e baixos no São Paulo, o Gabigol simplesmente ganhou o coração da torcida. Em 2019, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, além de ter marcado os 2 gols da virada histórica da Libertadores contra o River, se tornando um ídolo instantâneo no Flamengo. E foi assim que aquele plano B acabou se tornando um dos maiores acertos da história recente do clube. Mas e se em vez do Gabigol a diretoria do Flamengo tivesse conseguido contratar o Pablo em 2019? Nesse vídeo eu falei dos efeitos borboleta mais populares, mas se eu tiver esquecido de falar sobre algum efeito borboleta tão popular quanto, você pode deixar aí nos comentários pra gente debater. Quem sabe eu não faço uma parte 2 apenas com as sugestões de vocês. Se você tiver gostado desse vídeo, clica nesse aqui que eu tenho certeza que você vai gostar também. No mais, é o de sempre. Tchau!